Amém. Podem tomar os lugares. Amém. Amém. As crianças podem descer, não é? Muito bem. Amém. Então vocês sabem qual é a série de mensagens que estamos a ter? As parabolas? As parabolas na nossa vida. As parabólicas na nossa vida, não. As parábolas na nossa vida. Ok? E vocês não sabem qual foi a primeira mensagem, o tema? Semeador. E qual era o tema da mensagem? Quando somos sol duro. E a semana passada qual foi? Hã? Filho pródigo. Qual era o nome? Isso agora. Eu agora vou ficar à espera que vocês se lembrem. Sabem que é do filho pródigo, mas tinha um tema. Quando nos afastamos. Foram ver ali ao Google, ao ChatGPT. Então hoje nós vamos. O tema hoje é quando desprezamos os outros. Vamos abrir então em Lucas 10 e vamos ler a parábola sobre o tema de hoje. Lucas 10, verso 25 ao 37. Diz assim: levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei, como és? Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao homem hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Até aqui. Então, nós vemos aqui um episódio, uma situação em que um religioso tenta pôr à prova Jesus e tentar perceber como é que funciona o que é ser cristão e como é que funciona a vida de ser cristão. Hoje em dia nós vivemos tempos em que as pessoas, a maior parte das pessoas que estão nas igrejas, elas não são cristãs. E eu bato muito nesta tecla. Ser católico não é ser cristão. Ser evangélico não é ser cristão. Ok? Ser cristão é um modo de vida em que a única forma aqui é que nós podemos nos identificar com a cultura. Nós podemos identificar-nos com uma cultura meio católica, uma cultura meio evangélica, mas o nosso ADN, aquilo que nos move é Cristo. É por isso que um cristão ele não é dominado pelas coisas que os homens impõem, mas pela palavra. Quando eu vejo um católico dizer: olha, eu acredito em Jesus, eu sigo Jesus, eu não acredito em santos, eu não acredito em imagens, mas eu gosto de ir a uma missa católica e sinto-me bem lá porque consigo perceber e pronto, há coisas que eu não concordo. Nós não temos que concordar com tudo que a cultura faz. Há coisas que são muito importantes, não é? Se nós vamos a uma igreja que diz que Jesus não é filho de Deus, isso é a nossa raiz, sou cristão. Há outras coisas que são simplesmente culturais, que nós podemos gostar ou não gostar, mas eu sou um cristão evangélico, eu não sou evangélico, eu sou um cristão evangélico. Ou seja, eu identifico-me com a cultura evangélica,
mas eu tenho que perceber o que é ser cristão. Porque ir à igreja não faz-me ser cristão. Vestir camisolas e nada contra isto, ok? Entendam isto. Usar camisolas a falar de Jesus, usar cruzes ao peito, fazer tatuagens sobre Jesus, isso não quer dizer que tu és cristão, não é? Nada disso quer dizer que tu és cristão. Ou seja, vestir a camisola da tua igreja não quer dizer que sejas cristão. O ser cristão tem a ver com o modo de vida, com a forma como nós agimos perante a vida, perante as pessoas à nossa volta. E isso sim vai marcar a diferença. Então, quando nós olhamos para este sentido, Jesus diz que o cristão, ser cristão, é alguém que rompe as barreiras até da sua religiosidade, étnicas, ou seja, um cristão não pode ser racista, e morais. A cultura onde nós estamos inseridos pode dizer assim, olha, aqui nós aceitamos, por exemplo, homossexualismo, mas eu como cristão eu não vou aceitar, ou seja, porque eu rompo. Mas também ao mesmo ponto, eu também como cristão eu não vou olhar para uma pessoa homossexual e não vou cuidar dela porque é homossexual. Não. Eu vou amar a pessoa porque eu rompo as barreiras. Eu não posso não me vender, mas eu cuido das pessoas. Eu olho para as pessoas como elas são, pessoas que Jesus morreu por elas. Né? Obviamente que isto, quando nós ajudamos pessoas, temos sempre de ter a atenção que não é possível ajudar quem não quer ser ajudado. Né? Infelizmente há pessoas que o orgulho delas, a arrogância delas é tão grande que elas, para serem ajudadas, elas têm de ser encontradas meio mortas. Então, quando nós vemos o homem a perguntar a Jesus, e o problema do homem não era falta de conhecimento, porque vocês vejam lá, um homem chegou perto de Jesus e perguntou, como é que eu vou herdar a vida eterna? Jesus lhe diz, o que é que tu lês? Como é que tu vês as coisas? E ele diz, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração e de toda a tua alma e todas as tuas forças e todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus afirma, respondeste muito bem, estás certinho, tens o conhecimento. Entendam isto. Ter conhecimento da Bíblia não faz-te cristão. Mais um, ok? Porque o problema do religioso nunca é o conhecimento, é o coração, que nunca se converteu. E na igreja, às vezes, é pior um religioso do que um pecador. Quando alguém entra na igreja e diz, eu sou pecador, eu sei que falho, eu quero mudar a minha vida, é pior do que um religioso que está na igreja há muitos anos, que serve ao Senhor, é fiel na sua religião, mas o seu coração continua arrogante e orgulhoso. Então, ele queria se justificar, o homem, então, mas quem é o meu próximo? E Jesus, então, a parábola a seguir vai desmontar todas as desculpas religiosas para não amar, porque ele queria arranjar pretextos. Então, o primeiro ponto, o homem caído, a humanidade ferida. Quando nós olhamos para a situação do homem que vai pelo caminho, ele representa a humanidade caída, a humanidade que está desprotegida, a humanidade que não conhece Deus, a humanidade que não conhece, não tem Jesus. Então diz lá que ele caiu nas mãos dos assaltantes, que o despejaram, espancaram e retiraram-se deixando-o meio morto. Este homem não diz se tem origem, porque não é para dizer, ele significa a humanidade no aspecto geral. Significa o ser humano. Então, ele não tem origem, ele não representa um povo, representa todos. Aqueles que estão longe do Senhor, que não conhecem Deus. Então, o caminho de Jerusalém a Jericó era perigoso, cheio de curvas e saltantes. E muitas vezes a nossa vida é assim. Cheio de curvas, cheio de dificuldades, cheio de momentos difíceis. E este homem caminhava sem proteção de Deus, caminhava sem o conhecimento de Deus, e ele foi tomado. A vida muitas vezes é assim, a vida, nós vamos ser alvos de assaltos na nossa vida. Quando nós estamos mais longe de Deus, é como se fôssemos uma grande quinta sem cercas, sem proteção. A nossa vida não tem proteção nenhuma. Nós vamos ser assaltados de todo lado. Emoções, família, todo lado. E eu falo isto porquê? Porque eu cresci numa casa sem Deus. Eu cresci num lar sem Deus. E tudo era um problema. Eram os vícios dos meus pais, alcoolismo, violência doméstica, era um montão de coisas. Porquê? Porque não havia
um guarda à porta. E assim é a nossa vida, muitas vezes. Nós não temos o guarda à porta. Nós não somos vigilantes. Nós não nos guardamos, não nos precavemos, não queremos aprender, não queremos escutar, somos orgulhosos. E há um ano atrás, eu até passei uma música portuguesa que eu gosto muito, que diz Olá Solidão, né? Em que diz que eu não olhei, não quis ouvir ninguém, não olhei para as placas no caminho. Fui arrogante, ou seja, a mensagem é isso. Então, este homem, ele não se precaveu. Ele não se precaveu. O segundo ponto, temos o sacerdote e o levita, a religiosidade indiferente. Diz no verso 31, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. O mesmo aconteceu com o levita. Vendo-o passou de lado. Então, estes dois representam os líderes religiosos da sua época. Eles viram homem, mas não pararam. E digam-me uma coisa. Nós hoje vemos cada vez mais o mundo a gemer de dores. Vemos cada vez mais o mundo a sofrer de dores. Nós vemos cada vez mais pessoas a mendigar por, nem digo comida, mas a mendigar amor. Nós vamos às redes sociais, vemos pessoas a pôr fotos do seu corpo para ter atenção, terem os likes, porque um coraçãozinho a mais acrescenta ao nosso coração o amor que nós não sentimos. É engraçado, não é? Porque o símbolo, muitas vezes, em algumas aplicações, é um coração. Porque nós pensamos, o coração é amor. As pessoas querem amor. Quanto mais corações eu tenho, é sinal que as pessoas gostam de mim e me amam. Porque há um vazio enorme. E quando nós olhamos para a igreja hoje em dia, e cada vez mais, ontem estava a ver um estudioso que estava a dizer que as pessoas estão cansadas de igreja. As pessoas estão cansadas com a agenda religiosa das igrejas, em que é conferências, é festividades, em que é situações, em que é mais tarefas, em que é mais situações para pessoas fazerem, servir, e depois nós pomos muitas, e isto é assim. Então vocês só iam já abrir a janela, não é? Está a ficar aqui calor. Nós vamos comprar um ar-condicionado. Amém. E nós olhamos muitas vezes a igrejas em que as pessoas estão saturadas. Porquê? Porque nós damos muito, entrega-se muito, mas recebemos pouco. Em que as pregações já não nos confrontam, massagem o nosso ego. E o mundo precisa do pão que alimenta, que transforma. Aliás, eu muitas vezes aqui digo que eu quero que a nossa igreja seja um moinho. E sabem qual é a diferença entre um moinho e uma ventoinha? Já expliquei aqui. A ventoinha, ela consome energia. Consome energia para produzir vento. O moinho fica à espera que o vento venha para gerar energia. Então, quando Deus se move, nós geramos a energia do seu mover, nós não consumimos as pessoas. Então, nós precisamos de igrejas moinho. Às vezes demora um bocado mais. Às vezes as coisas não andam tão rápido. Mas nós não estamos cá, a vida cristã não é um sprint, é uma maratona. O Senhor não está preocupado quem vai chegar primeiro, o Senhor está preocupado quem aguenta até ao fim. Então nós cada vez mais estamos a ver pessoas a ir muito rápido e a quebrarem, a não aguentarem chegar até ao fim do caminho. Então nós precisamos entender isso. Então, muitas vezes a igreja está muito preocupada em manter as aparências, nas redes sociais, em manter que somos especiais de corrida. Não, nós aqui somos melhores. Temos uma coisa diferente. Nós aqui em Portugal, por acaso, não somos, mas às vezes como vejo muitas páginas do Brasil, eu vejo às vezes os chamados profetas, em que eles fazem assim vídeos e dizem assim, eu sou o melhor profeta do Brasil, não há ninguém
que diga coisas que eu digo. E eu assim, como é que eles fazem o quê? Há uma competição. Ninguém revela, e já é o CPF, né? Ninguém revela os CPFs mais rápido que eu. Eu estou a imaginar, tipo, lembra-se dos pistoleiros antigamente, quando eles iam de costas? Os gajos vão de costas e de repente o primeiro que vira. Estou a imaginar, o primeiro diz o número de contribuinte do outro. E é um grande profeta. Não é? É o porquê isso. Mas se for preciso, estamos preocupados com a nossa fama, mas se for preciso, na cidade há situações em que podemos estar lá inseridos, a resolver, a ajudar, mas não estamos, porque estamos preocupados com a nossa aparência, com aquilo que os outros pensam de nós, preocupados em trazer palmas para nós. Não queremos isso. A nossa missão não é fazer o nosso nome conhecido, mas fazer o nome de Jesus conhecido. E é isso que nos move. Então, uma das coisas que os religiosos nesta situação tinham, eles tinham medo de se contaminar. Eles viram um homem e disseram, esse aí está doente, se tem alguma coisa. Então eles não queriam saber. E então eles estavam com pressa ou com indiferença. Nós não podemos ter pressa nem indiferença perante os outros. Nós às vezes assim, não, pastor, eu estou sempre disponível. Nem respondes às mensagens do WhatsApp quando te mandam. Agora assim, pois é, nas pequenas coisas nós mostramos. Pastor, mas não, é nas pequenas coisas. Eu às vezes estou a lidar com clientes, o cliente entra e diz, olá, bom dia, tudo bem? E a pessoa entra e não diz nada. O carro não anda e eu fico a olhar no espelho. Bom dia, tudo bem? E a pessoa a olhar para mim, agarra o telefone. Às vezes há uns dias, então não vai andar. Eu não estou à espera do bom dia. Bom dia, tudo bem consigo? Bom dia, bom dia. Eu vou, parece que o dia está bom, bora. Quando vai embora a pessoa sai e eu digo, olha, boa tarde para si. A pessoa vai às vezes fechar a porta e eu abro o vidro, boa tarde para si. Nós não paramos, não se vê as pessoas. Há uns tempos tive uma situação em que vi uma senhora aqui na estrada e eu disse ao cliente, olha, eu vou parar para ajudar a senhora. Eu estou com pressa, você tem de ir. Eu, não, peço desculpa, a senhora caiu, vou ajudar para... Não, mas eu estou com pressa, meu amigo, olha, se quiser cancelar o viagem, chama outro, eu vou ajudar a senhora. Se quiser esperar, aguente-se aí. Saí, levantei a senhora, voltei dentro do carro, eu vou-lhe dar má nota, amigo, dê a nota que você quiser. A melhor nota não é sua, é a nota de Deus. Amém. E ele ficou assim, já vi que você é religioso. Amigo, não há problema nenhum. Eu sou religioso, você deve ser ateu. Pois sou ateu. Então, pronto. Se eu tiver certo, eu estou sempre melhor que você. E ele, então como? Olha, se eu tiver errado, Deus não existe. Está tudo bem. Eu vivi uma vida boa, tranquila, ajudei outras pessoas, fiz coisas boas. Quando morrer, não vamos virar nada, não é? E ele, sim. Eu estou bem na mesma. Agora, se eu tiver certo, você está estragado. Se eu tiver certo, no fim da vossa vida, na sua vida, você vai para o inferno. E você vai dizer, agora estou aqui a arder no inferno. E você vai sofrer para a eternidade toda. Então, eu estou bem na mesma. Mesmo que Deus exista ou não exista, você é que está lixo, você está mal. E eu, pois, bom ponto de vista. Pois é, amigo. Faça o bem aos outros, nós não sabemos. E conheça Deus. Ou seja, às vezes nós temos com uma pressa. Ouve. E eu estou a dizer isto que eu sou um gajo açorado, mas eu muitas vezes, já tive situações em que eu vi e eu na pressa disse, não, tenho de lá ir. Tenho de me obrigar. Tenho de voltar atrás. Bora lá. Vou lá atrás ver se está tudo bem. É preciso ajuda? Está tudo bem? Boa. Nós temos um coração. Nós não somos indiferentes. Nós às vezes fazemos coisas, as pessoas estão-nos a pedir, falamos, não somos indiferentes, Nós somos cristãos, nós não ignoramos os outros. Nós pensamos nos outros. O que é que a Bíblia diz? Em primeiro lugar? Sim. Certo, mas há outra passagem que diz, quem é que nós pomos em primeiro lugar? O outro, não é? Como é que é? Vocês sabem isso? Sim, é o que a Débora disse. Ou seja, nós pensamos nos outros. Coloquem
os outros em primeiro lugar. Coloque os outros em primeiro lugar. Mas pastor, mas eu tenho que pensar em mim. Meu caro amigo, quando tu pensas nos outros, estás a pensar em ti. Porque se tu queres conhecer o caráter de alguém, vê com quem é que ele se relaciona. Vê as pessoas, as amizades à volta dele. Vê as relações. Conhece os amigos. Conhece os ambientes em que está. Normalmente nós somos a média das pessoas com quem nós nos damos. Simples isso. Então quando eu cuido das pessoas à minha volta, quando eu crio esse ambiente, eu também vou ser abençoado por isso. Mas eu ajudo tantas pessoas e ninguém quer saber de mim. Oh, meu amigo. Quando nós cuidamos dos outros, Deus também cuida de nós. E nós não damos aos outros para receber em troca, nós damos porque o Senhor já nos deu. E às vezes podemos ser esquecidos, podemos às vezes não agir da forma correta, mas temos uma boquinha que temos assim, olha, peço desculpa. Eu devia ter respondido à tua mensagem. Peço desculpa. Olha, peço desculpa, temos um compromisso, cheguei atrasado, peço desculpa. Olha, porquê? Porque nós honramos os outros. Porque senão entramos na igreja, não, mas eu sou vedeta. Quando eu vou, eu já tive problemas, porque eu vou dizer, eu não gosto muito, por isso quando eu toco sozinho. Que eu sou muito bom, estou brincando. Eu gosto, quando eu toco guitarra, eu tenho muita dificuldade com ensaios de louvor, com grupos de louvor. Porque, eu não tenho pachorra para manias. Mas eu não estou-me a ouvir, tens de pôr a minha voz mais alta. E eu já tive ensaios em que eu disse, tive assim, a pessoa é um back vocal. E queria ter a voz mais alta que o que estava a liderar. A voz dele está mais alta que a minha. E eu assim, filha, é o líder, tens de estar baixinho. E como eu sou assim muito coisas, eu digo, o Tiago é muito mau. Porque pronto, eu sei, não tenho às vezes as palavras mais delicadas, mas são sinceras, é com boa intenção. E às vezes tinha dificuldade, o pessoal chegava, então, às vezes o pessoal chegava atrasado e tudo mais. E, por exemplo, nós sempre temos um coração, nós amamos as pessoas. Quem serve na igreja tem de dar o exemplo sempre. Tem de dar o exemplo, nós honramos, chegar a horas, cumprimentar as pessoas que vêm pela primeira vez. Mais quem senta aqui, quem chega aqui em cima, quem tem uma atividade mais espiritual. E alguém, não é muita pressão sobre a minha vida. Ok, ninguém obrigou ninguém. Ninguém obrigou ninguém. Nós temos que entender que isto é ser cristão, é nos entregarmos por completo. Então, quantas vezes passamos de largo às dores dos outros? A religião não gera compaixão porque ela é vazia. A religião está centrada em mim. O que é que eu vou fazer para eu ganhar algo? Eu vou à igreja para que Deus me dê coisas, para que Deus me abençoe. Eu vou à igreja porque lá eu posso ser importante. E muitas vezes nós ficamos prendidos porque é que na igreja às vezes nós encontramos situações de abusos sexuais, de desvios. Porquê? Porque a igreja é um lugar onde muita gente às vezes, e é o lugar certo para elas, mas elas têm de ser confrontadas. Em pessoas com um coração mau, elas vêm se esconder. Porque elas são más e elas escondem-se na igreja. Mas cabe a nós, dentro da igreja, os guardiões, confrontar as pessoas. Está errado, está de olho. Esse comportamento é errado. E a pessoa, aqui não dá para brincar, não, aqui tem que ser sério. Muito sério. Aqui há compaixão, mas lá está, nós temos compaixão com as pessoas, mas a compaixão tem de gerar mudança. As pessoas têm de permitir ser cuidadas, ser tratadas, ser transformadas pela presença de Deus. Agora, se nós entramos na igreja com um coração orgulhoso, à procura de defeitos, se nós estamos numa igreja à procura de defeitos, para nos dar razões para não vir, vais encontrar. Se quiseres, eu vou-vos já dizer, eu digo já os meus defeitos todos. Quando me apanhares um dia mau, eu vou logo dizer, às vezes, se já se atrás, vou logo dizer assim o que eu acho. Às vezes. Agora estou mais calmo, estou a ficar velho. Estou a ficar mais calmo. Antigamente era pior. Agora já deixo mais andar. Mas eu digo assim, mas é o que eu estou a dizer, por isso, vamos encontrar defeitos uns dos outros.
Vamos encontrar. Se eu quisesse encontrar defeitos, eu encontro defeitos em todos. Vocês encontram em mim, vamos encontrar. Não é isso que nos move. O que nos move é compaixão. Eu dizer assim, olha, aquela pessoa tem este defeito. Pá, mas em Cristo eu amo e eu espero vê-la melhor. Amém. Ponto. Tão simples isso. E nós estamos com elas. Às vezes vamos gritar, vamos espernear, vamos puxar as orelhas, não sei o quê. Pá, não podes fazer assim, pá, isto não é assim, mas nós estamos a cuidar. Nós temos um terreno. Nós queremos plantar lá coisas. O terreno nunca foi tratado. O terreno está cheio de mato. O que é preciso fazer? É ir lá e dar umas pinhas no mato. Ai, mato lindo. Podes ir embora para eu pôr aqui umas batatinhas? O que é que vamos fazer? Vamos arrancar. Vamos pegar na enxada e começar a serrar aquilo. A mexer a terra. E o que é que vai o mato? Vai dizer, ai, tão bom. Não, o mato, ai, estão-me a bater. Pois estamos, mas é para o teu bem. Para tu ires embora, o que interessa é a terra. Bora. E assim é o discipulado. E nós muitas vezes temos de fazer, e nós dizemos assim, não, mas as pessoas hoje, nós não podemos dizer nada, deixa ficar ofendido. Deixa ficar ofendido, as pessoas hoje são fáceis de se ofender, deixa estar. É imaturidade. As pessoas hoje, está tudo doido. Está tudo doido. Ai não, tenho 45 anos, vocês estão a criticar nas redes sociais, é muito ódio, não posso ter agora um bebê. Uma boneca a fingir que é verdadeira. Há muito ódio nestas... desculpem. Não é ódio. É realidade. Isso é errado, é doentio. Ou seja, nós vivemos tempos em que as pessoas não podem ouvir nada. Não, é errado, desculpa. Isto não tem a ver... és religioso. Tem a ver com a religião, tem a ver com a verdade que te liberta. Porque as pessoas pensam, mas temos de ter liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que tu queres. Isso chama-se libertinagem. Liberdade é dizer assim, hoje está um tempo muito bom. Bom era eu ir à praia. Eu posso ir à praia, eu sou adulto, ninguém manda em mim. Não, mas eu não vou à praia. Eu vou à igreja. Porque o meu corpo quer ir à praia, mas eu vou à igreja. A liberdade é quando tu consegues escolher, consegues pôr um travão e dizer, não, isto está errado, isto é certo. Perguntar, pastor, mas é errado ir à praia. Não é errado ir à praia, mas a tua liberdade é quando tu consegues escolher o certo. Tu vais na rua, vês alguém com uma carteira cheia de dinheiro, deixa cair a carteira, tu abres a carteira e 500 euros. Ui. A tua vontade é que meter os 500 euros ao bolso. Não, pastor, eu não tinha essa vontade. Vais ser promovida a anjo. Toda a gente ia olhar para os 500 euros. 500 euros. Ui, o que eu fazia com 500 euros? Mas tu vais pensar, não, mas o certo é entregar àquela pessoa. Eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que é certo. E a verdade é isto. Então nós precisamos entender isto. Quando nós vemos situações assim, nós temos de entender isto. O nosso coração... E às vezes dizemos assim, é religioso. Não sou religioso. Eu tenho liberdade no meu coração. Tens liberdade como? Se não podes fazer coisas. Não, eu escolho não fazer coisas. Eu escolho fazer o certo. Isso é liberdade. A liberdade não é eu fazer tudo o que eu quero. Isso não é liberdade. Isso é prisão. É escravidão do meu sentimento, da minha emoção. Então, quando nós olhamos... E muitas vezes temos medo, não, a religião, não tem a ver com isso, é a liberdade em Cristo. Cristo nos dá consciência entre o certo e o errado. E nós vivemos assim. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vejam, há uma ligação. Uma pessoa que não se consegue controlar a si mesmo nunca vai ser útil para os outros. Uma pessoa que não se consegue regular a si mesmo nunca vai ser útil para os outros. Nunca. É um perigo. Regula-te. Controla-te.
Temos de nos guardar da corrupção do mundo. E no contexto estamos a ler, não deixes que a tua religiosidade torne-te indiferente. Se tu me disser assim, pastor, hoje não vou ao culto, já aconteceu, porque eu tenho de socorrer uma família. Amém. Deus te use. Pastor, não posso ir ao culto, porque eu vou ajudar uma pessoa que precisa da minha ajuda. Amém. Boa. É mais importante. Nós temos de pensar as coisas como são. Os religiosos já estavam preocupados. Ai não, tenho de chegar ao culto. Tenho de chegar cedo. Tenho de chegar cedo. O levita, tenho de chegar cedo para o ensaio do louvor. Não. Se alguém chegar aqui, a Daniela hoje chegou atrasada. Se ela chegasse, não pastor, eu vi um pobre coitado estendido no meio do chão. Eu, amém, Deus te abençoe. Mas não, elas foram comer gelados. Estou a brincar. Terceiro ponto. O samaritano, a compaixão que surpreende. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E vocês sabiam que os samaritanos eles eram odiados pelos judeus. Eles eram considerados tipo os piores. Eram odiados. Eles olhavam para o samaritano e ele era um inimigo para o povo judeu. E, na verdade, é na história de Jesus, quem se torna o próximo. E disse, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deixando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. O que é que o samaritano oferece? Tempo. Ele interrompe a sua vida. Parou. Alguém está a precisar de mim. Mas eu tenho outras coisas. Não. Calma. Alguém está a precisar de mim. Parou. Isto é mais importante. Cuidar de outro. Isto é mais importante. Cuidar de outro. Parou. E isto tem de ser o coração nosso, pessoal, tem de ser o coração de igreja. Se alguém no nosso meio, nós estamos focados em alguma coisa, mas se alguém no nosso meio precisa de nossa ajuda, a igreja para, vamos socorrer o nosso irmão. Pastor, estamos a juntar dinheiro para comprar instrumentos para a igreja. Estamos a fazer ofertas para isso. Não, mas alguém no nosso meio que precisa estar aflito. Pastor, há um irmão que não consegue pagar a renda da casa. Parou. Vamos socorrer este irmão. É mais importante. O Senhor vai nos confrontar. A mim, pastor, o que é que fizemos? O que é que fizemos com aquilo que Ele nos deu? Não, pastor, mas eu tenho uma grande igreja, com os melhores instrumentos, com o melhor sistema de vídeo. Fizemos muitas conferências. O Senhor, sim, mas não ajudaste os órfãos e as viúvas. Não ajudaste aqueles que estavam à tua volta. Senhor, mas eles não disseram, porque tu nunca perguntaste. Porque tu passavas de lado. Tu dizias, vamos orar, irmão. Vamos orar para que tu encontres uma casa mais barata, mas tu não te estendias a mão. O tempo. Porque o tempo não é teu. Mas eu tenho pouco tempo. Tens o quê? Não tens pouco tempo, não tens tempo nenhum. Porque o tempo não é teu. Quando eu sou cristão, eu sei que o tempo não é meu. O tempo é dele. Cada dia o seu mal. Vivemos cada dia para a glória do Senhor. Cada dia o seu mal. O Senhor cuidará do dia da manhã. Estamos hoje a viver. O tempo não é meu, porque o Senhor pode acabar o meu tempo quando Ele quiser. Segundo, o toque. Ele cuidou com as mãos. Ele tocou na pessoa. Ele abraçou a pessoa. Ele curou as feridas. Ele se envolveu com a pessoa. Ele teve um tato.
Ele não foi indiferente, ele não teve nojo da pessoa. Não, bora, dá cá um abraço, vamos cuidar, vamos restaurar, vamos cuidar das feridas, vamos operar. Ele cuidou das feridas, ele tratou. Depois, recursos. Ele paga a hospedagem, ele disponibiliza os seus recursos para estender a graça aos outros. Ele disponibiliza, está aqui. O que é preciso está aqui. O que é preciso está aqui para auxiliar quem precisa. Porque o dinheiro não é meu, é do Senhor. Está aqui. É por isso que nós muitas vezes, nós na igreja, nós trazemos as nossas ofertas, os nossos dízimos. E eu vou-vos dizer aqui, e digo muitas vezes, o dízimo não é obrigatório. E nós dizemos assim, eu não falo muito, o dízimo tem de ser 10%. Não, nós comprometemos-nos, cada um, conforme as suas possibilidades. Se for 10%, bom. 10% eu olho para isto, foi algo que a igreja definiu. Era do Velho Testamento, trouxe essa métrica, e é algo que a igreja definiu. Mas no Novo Testamento nós não vemos isso a ser aplicado. No Novo Testamento nós vemos eles a darem tudo. O que é preciso, estamos cá. Cuidamos todos. Então quando nós vivemos igreja, e nós damos oferta, nós cuidamos, nós abençoamos, nós estamos a pensar em dar força à igreja como um todo para auxiliar outros. Para auxiliar outros à sua volta, para estender a mão de graça. Porque uma igreja que não tem recursos torna-se difícil. A igreja tem de ter recursos. A igreja tem de ter recursos para auxiliar, para estender a mão. E nós aqui, a igreja, somos gratos a Deus porque Deus nos tem dado recursos para ajudar tantas pessoas aqui. Umas estão cá, umas já foram embora. Mesmo às vezes pessoas que não foram gratas, nós ajudamos, porque não é por nós, é por Deus. Tantas pessoas que nos vieram, tentaram nos enganar, tentaram aproveitar-se da nossa compaixão. E está tudo certo, porque não é nosso, é de Deus. E nós temos esse coração, e a esse coração nós temos condições. E às vezes nós falamos, e é muito raro falar de ofertas aqui, quando nós nos comprometemos mensalmente com um valor, e nós vamos ser fiéis nesse valor. Vamos ser fiéis, não, eu quero fazer parte. Eu quero que, se o Senhor um dia me perguntar o que é que tu fizeste com a vida que eu te dei, e o Senhor quando pergunta tudo, tempo, recursos, tudo. O Senhor vai perguntar, onde é que tu gastaste o teu tempo? O que é que tu andaste a tocar? Onde é que tu gastaste os teus recursos? E onde é que tu fizeste as tuas promessas? E é o último que o samaritano oferece, promessa. Cuida dele. Quando eu voltar, eu pago tudo. E a vida de um cristão, ela será definida por isso. Onde é que tu gastas o teu tempo? Eita, a voar ali. Onde é que tu gastas o teu tempo? Onde é que tu gastas o teu tempo? São coisas, vou-vos dizer isso, é aquilo que tu amas. Onde é que tu gastas o teu tempo? O que é que tu mexes? O que é que tu abraças? O que é que tu sentes? O que é que tu gostas? Os teus recursos, onde é que tu os investes? Onde é que tu dás? E as promessas que tu fazes. Eu falo muitas vezes isto aqui para ficar gravado, porque nós não temos isto para nos vangloriar, mas é para vos motivar e vos dar a direção certa. E nós, quando iniciámos o trabalho aqui, e que nós em casa, nós temos abdicado de férias, já vão quase 5 anos, em que nós temos férias, às vezes temos uns diazitos, para ir só mudar um bocado aqui a mente, mas são muito curtos, 3, 4 dias, nós às vezes tiramos num ano de férias. E estamos sempre aqui, as nossas finanças têm sido investidas na obra de Deus. Mas nós não dizemos isso tipo, coitadinhos nós, não, eu estou a dizer é que por isso que eu vos digo, quando nós falamos e amamos a igreja e amamos as vossas vidas, porque nós estamos a investir. Há pessoas que não, eu estou a juntar dinheiro para comprar um carro. Nós gostávamos muito de ter uma casa nossa, não temos. O Senhor sabe o futuro, porque a nossa vida é dele.
Mas não é esse o nosso foco. O nosso foco é ver a palavra do Senhor ser anunciada. Porquê? Porque eu quero chegar ao fim, Senhor, eu dei tudo, toda a minha vida. E quando acordo de manhã para ir trabalhar, digo, Senhor, é por Ti. É por Ti. Porquê? Porque foi o que eu disse ontem. Um homem que não tem uma missão maior que eu não é um homem. Nós temos de viver missões impossíveis, que dependemos de Deus. Então, cuidar dos outros, temos um coração para cuidar dos outros. Nós temos de ter isto. Então, o Senhor vai nos perguntar, onde gastaste o teu tempo? O que é que tu andaste a pôr as mãos? Onde é que tu colocaste os teus recursos, os teus talentos, os teus dons? E onde é que deixaste as tuas promessas? Onde é que deixaste as tuas promessas? Onde é que deixaste as tuas promessas? Senhor, eu amo-te e vou-te sempre amar. E o Senhor vai dizer, ok, então onde é que estão os teus recursos diante de mim? Onde é que está o teu tempo? Tu não abraças os teus irmãos, não dás a mão a eles, estás indiferente. Não há como dizer que amo a Deus e não tenho compaixão com os meus irmãos. Por isso o amor de Deus nos chama a agir como o samaritano, ainda que isso nos custe tudo. Em 1 João 3,18 diz, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Eu amo, eu cuido, eu estendo a mão. Atitudes, comportamentos. Ouve, eu quero estar ao teu lado, eu quero te ajudar. Às vezes nós vamos ser chatos uns com os outros, vamos chamar a atenção, mas não saímos do lado. Estamos aqui. Já houve muita gente, e gente está aqui, que tomaram más decisões, e nós temos, olha, a decisão que tu tomaste, eu não concordo, mas eu estou ao teu lado. Simples. Eu não concordo, mas estamos aqui. Nós nunca fomos de abandonar ninguém. É o que eu digo, ninguém é de nós, mas nós somos de todos. Último ponto. Quem é o meu próximo? Jesus perguntou, qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois Jesus, vai e faz o mesmo da mesma maneira. E porquê que Jesus diz isto? E porquê que Jesus usou o samaritano? Porque Jesus ele usou o samaritano por um motivo certo. Para o judeu, o samaritano não era digno do amor dele. Então Jesus, ele disse, a pergunta não é quem merece o meu amor, a quem eu posso me tornar próximo. Ser próximo não tem a ver com... Ser próximo não tem a ver com sentimento. Ser próximo, eu gosto mais daquela pessoa, eu vou ajudar mais aquela... Não tem a ver com sentimento. Ser próximo é um mandamento. Qual é o mandamento? Ama ao Senhor de todo o teu coração e ama ao próximo como a ti mesmo. Mas eu não sinto. É por isso que eu digo, amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Eu decido obedecer ao meu Senhor. Aquela pessoa ao merecer umas bambadas, mas eu amo ao próximo. Eu não posso lhe dar umas bambadas. Então eu tenho de ajudar. Eu tenho de ajudar, tenho de estender a mão. Tenho de o ajudar. Então, não tem a ver com merecer. Não tem a ver com ele. Tem a ver comigo. Eu quero obedecer ao meu Senhor, ou eu vou ficar preso simplesmente àquilo que eu gosto, que eu desejo, que eu quero. A vida cristã não tem a ver com fazer coisas que eu gosto. Tem a ver com obedecer ao meu Senhor. E muitas vezes eu não gosto. Muitas vezes eu não quero. Muitas vezes o meu corpo não quer. Parece que às vezes é a luta dentro de nós. Mas eu faço porque eu quero obedecer. Então por isso, nós não procuramos ajudar quem merece. Nem Deus morreu por quem merece. Porque Jesus morresse por quem merece, nenhum de nós estaria cá. Porque não é por quem merece. É porque Jesus nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores.
Não merecíamos o seu amor. Então nós tendemos a mão aos outros. Então não deixes como cristão ficares magoado quando alguém fizer uma coisa menos boa. Ama. Estenda a tua mão. Partilha, olha, fiquei triste, fiquei magoado, não gosto disso, e a pessoa vai-te explicar. Não sejam ofendíveis, não matem as relações por orgulho, por manias. Quebrantem o vosso coração diante do Senhor todos os dias. Mata o teu eu. Não sou eu, Deus, és tu. Eu não faço porque eu não venho à igreja pregar porque vocês merecem. Eu venho pregar porque o Senhor me mandou. E eu vou fazê-lo com a maior alegria. Porque é alegria servir ao Senhor. Alegria obedecer ao Senhor. Alegria. Porque nós não vivemos nesta vida a pensar nesta vida. Nós vivemos para a eternidade. Para um cristão, esta vida será o único inferno que vai conhecer. Para um não cristão, esta vida será o único céu que vão conhecer. Então nós vivemos com os olhos da eternidade, Senhor. Um dia vamos estar na eternidade, não vai haver choro, não vai haver tristeza. Eu vou ter a minha casa à beira-mar. A Bíblia diz, o que eu ligar na terra será ligado no céu, então eu estou a ligar. Eu vou abrir a minha porta, ver assim aquele mar azul, ter lá a minha churrasqueira, chamar o anjo trazer logo assim umas picanhas, está aqui. E eu ligar para vocês todos. Oh, chama lá o pessoal todo da igreja, venham lá, churrasco aqui. Estou a ligar isto, Senhor, estou a ligar, Senhor. Estou a imaginar, depois apareceu lá Jesus, estão a fazer um churrasco, não me chamaram? Calma, Senhor. Estamos a guardar a melhor carne para ti, está ali guardadinho. Eu não sei, eu imagino. Depois Jesus apareceu lá com uma bola, nós chamámos os outros, vamos jogar a bola com Jesus. Né? E nós pensámos, nós sonhámos, Senhor Jesus, há tantas coisas. E às vezes nós andamos a vida presos com pressa. Pressa do quê? Pressa do quê? Aproveita as pessoas à tua volta. Um dia elas não vão estar. Elas vão embora. E às vezes nós vamos sentir falta. Então aproveita cada momento, cada situação. Ama, cuida. E, por fim, quem são os feridos à margem da estrada da tua vida? Tens vivido uma fé que passa de largo ou que se aproxima? Tens preferências religiosas que te impedem de amar quem pensa diferente, te impedem de olhar para as pessoas? Nós amamos. Por isso, por fim, acho que tem aí isso, a fé que para, acho que faltou ali um acento. Vê e age. Não basta ir ao templo, à igreja. Deus quer mãos que toquem, corações que se movam e vidas que parem por amor. Eu paro. Os meus planos, os meus projetos, temos que parar para auxiliar outros, para ouvir outros. Em João 13:35 diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, uns aos outros. E esta é a forma de nós amarmos. Então nós não podemos ser pessoas que desprezam os outros, porque o desprezo é uma característica do ódio, do rancor, da mágoa. Nós perguntamos às pessoas, como estás? Como estás? Estás bem? Posso ser útil a alguma coisa? Convidamos as pessoas, olha, quero estar contigo. Quais são os teus sonhos? Olha, vou orar pelos sonhos, para que Deus tenha colocado no teu coração. Estamos ao lado das pessoas. E sermos uma igreja assim, que não despreza, que respeita, que considera e que cuida. Amém? Vamos ficar em pé.
Amém. Vamos orar ao Senhor. Amém. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender, Senhor, de Ti, Deus. Podemos aprender, Senhor, a ser Teus discípulos, Senhor. Pai, e assim como temos aprendido, Senhor, ao longo destes domingos, Senhor, através das Tuas parábolas, Senhor, nós queremos viver este cristianismo verdadeiro, este cristianismo genuíno, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Deus, que não sejamos indiferentes aos outros, nem desprezemos, Senhor, as necessidades uns dos outros. Nos possamos doar por completo para viver a fé que Tu nos deste, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, a amar uns aos outros cada vez mais. A sermos uma igreja em que cada pessoa que aqui entra sinta-se amada, sinta-se cuidada, Senhor. Deus, que sejamos capazes às vezes de parar os nossos próprios projetos, os nossos próprios planos, para cumprir este mandamento, Senhor, de amar o próximo como a nós mesmos, Senhor. Deixar de lado às vezes desejos e sonhos próprios, para ajudar outros a alcançar os seus próprios sonhos, Deus. Deus, que o nosso coração seja Teu todo o tempo, Deus. Por isso, Senhor, vem, Senhor, sobre nós com o Teu Santo Espírito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter este amor, Deus. O amor de escolha, o amor decidido, Senhor. Para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.